Levanta a calça, por favor. Muito. Levanta a calça para ele. Olha aí, tá no meio do joelho. Tá no meio do joelho. Você não tem frio na bunda, não, cara? Eu não tenho. Frio na bunda? Pô, tem uma live aí? Não, não tá tudo bom. Nossa, não. Você não apareceu? Tá conversando? Tá conversando? Tá mudando? Tá conversando com ele. Ei, isso é sério. Amiga, por que ele faz? Você vai ficar no B? Vai pro B, se eu ia ficar hoje lá, seu João. Tira o olho de mim, pô. Tira a mão dele. Aham. Mano, eu fiquei no pior lugar possível, velho. Tem que chegar mais perto. O que vai fazer? Ah! Você tá aí? Aham. Quem quer a garrafa ali? Tá bom. Deixa eu encher minha garrafa ali. Já volto. Já fiz. Ninguém gosta. Eita! Ai, meu senhor! Nossa! Meu senhor! Caraca, Meu celular! O que ele tá fazendo aqui? Chegou 23. Ah, não, fala isso. Fizer uma árvore do contrato. Eu posso ir direto. Ô, você só Desenhando, senta. De quem que é essa água aqui? Deixa eu ver. Alô? Bom dia, bom dia. Vocês estão me recebendo? Ala, Aqui, Cartago!
Fala, mano, velho. Fala, Natan. Você tá massa? Tá me ouvindo aí, bicho? Melhor agora. Todo mundo me ouvindo? Estamos ouvindo. Tudo bem, Natan? Tudo certo? Melhor agora, você é louco. A voz de vocês está bem baixinha aqui. Deixa eu aumentar. Melhor agora, você é louco. Aê, é nóis, velho. Tá bom a Pode voz crer. agora? Vê se é o volume aqui. Vai, fala de novo aí. Bom dia, bom dia. Aí sim, Bom dia. agora deu certo, pode crer. Ô, louco. Não vou permitir não, cara, não pode permitir, tá? Não é autorizado a permitir, tá? Bom dia, Stephanie, bom dia. Bom dia, meus camaradas. Faz o seguinte, pega a apostila 2 que a gente combinou. Quer lá pegar? Pega lá. Apostila 2 que a gente combinou. Vamos fazer o exercício, tá? Tudo bem para a tarefa de ontem? Tudo certinho na tarefa? Tudo certinho com a tarefa? Vamos corrigir? Pega a apostila 2 aí. Apostila 2 para a gente corrigir, para a gente matar a apostila 2 e acabar logo com ela. Fique esperto, tá? Que daí... Ontem você não veio, né, bicho? Quem mais que não veio ontem? Quem mais que não veio? Por quê? Beleza. Como não? Então tá. É o seguinte. Pega a apostila 2 e vamos fazer a correção dos exercícios. Sempre lembrando que essa sexta-feira vai ser o simulado. O simulado vai cair o quinhentismo também, tá? Vai cair quinhentismo, classicismo e renascimento. Então vamos lá? Página 157. Abre aí para mim. Pode, irmão. Vai lá. Página 157. Isso, página. Última vez que a gente vai usar, tá? É o seguinte também. Para sexta-feira, fica atento também à atividade do AVA, tá? Que daí eu vou matar essa atividade do quinhentismo na atividade do AVA, tá bom? Vamos lá? Corrigir o exercício, página 157. Então, ontem eu falei a respeito dessa literatura catequética, né? O que é? Pegar lá? Pode, vai lá. Apostila 2. Apostila 2, página 157. Tá. Vamos corrigir aqui, tá bom. Então, o que acontece? Cara, ontem eu elucubrei a respeito do Lutero, né? Elucubrei a respeito do movimento de contra-reforma que proporcionou a criação da Companhia de Jesus. E aí, em 1550, chega aqui ao Brasil a primeira leva de jesuítas. É sempre importante notar, tá? É sempre importante dizer que os jesuítas eles tiveram duas estratégias, tá? No que diz respeito à evangelização aqui. Cada uma delas durou um total ali de 50 anos, tá? Na verdade, a segunda vai durar quase que 100 anos, tá bom? A primeira estratégia, que vai de 1550 até 1600, ela é a estratégia que a gente apelidou ontem, né, de desaculturação, do aculturamento. Por quê? Porque pega o índio, traz o índio aqui para a escola. E aí ele traz o índio aqui para a escola e aqui ele tenta ensinar todos os preceitos católicos. Uma atitude que foi uma atitude portuguesa que colocava em contraponto uma atitude espanhola, tá? Na primeira estratégia jesuítica espanhola, os índios eram capturados e as crianças eram enviadas a famílias espanholas. Só começou a dar problema. Por quê? Porque as famílias espanholas, elas tinham a tendência de se desviar da fé. Então, o que acontece? Quando o pessoal chegava aqui no Novo Mundo, chegava aqui na Europa, claro, nem todos os costumes dos índios eles assimilavam. Por exemplo, um costume inadmissível, a antropofagia. Então, comer carne humana seria inadmissível. Mas você quer ver um costume que os caras assimilaram rapidinho? A poligamia. Então, os índios não viam nenhum problema em ter 6 esposas, 10 esposas. Entendeu? E os espanhóis chegaram aqui, eles falaram assim, olha, isso é bom. É verdade, velho. Então, eles começaram a ser poligâmicos, entendeu? O grande, né, bandeirante chamado Anhanguera, uma vez ele foi entrevistado por um padre, e aí o padre achou curioso, né, que o Anhanguera tinha 9 esposas, todas índias. Entendeu? Então, um costume que os caras assimilaram foi a poligamia. Um livro muito famoso que a gente vai estudar aqui, chamado Caramuru, conta a história, né, de um náufrago português
que foi adotado, vamos dizer assim, por uma aldeia, né, de índio tupinambás. Aí o que o cacique faz? Dá uma esposa para ele, a Moema. Quando, aí no caso, acho que por um prazo de 1 ano ou 2 anos, a filha do cacique fica com a idade de casar, que seria supostamente 14, 15 anos. A idade de casar. E aí, o que a Moema faz? Ela pede para o pai que ela quer se casar com o Caramuru. Aí o Caramuru passa a ter 2 esposas. Então a poligamia era algo assim que aqui no Brasil o pessoal assimilou muito rápido. E essa ideia de deixar a criança índia na família não estava dando certo. E os portugueses, os jesuítas, no caso, na colônia portuguesa, que é aqui no Brasil, porque daí a gente está falando da colônia espanhola, a gente está falando de toda a América do Sul, certo? Mas a colônia aqui no Brasil, os jesuítas fizeram outra estratégia. Qual que era a estratégia? Fazer a escola jesuíta. Cara, quando a gente fala de escola jesuíta, eu vou falar uma coisa para você. Em 50 anos de estratégia, os jesuítas transformaram esse país, essa colônia de índio pelado, em uma colônia de escolas. Irmão, se deixa naquela velocidade. Cara, eu não sei o que os jesuítas iam fazer hoje, velho. Porque eles transformaram, cara, a colônia em uma colônia de escola. Era escola para tudo quanto é lado. A maioria das cidades que hoje você conhece, elas foram organizadas primeiro em torno da escola. Interessante, né? Diferente da Europa, que as cidades eram organizadas em torno da igreja. Aqui, as cidades eram organizadas em torno da escola. São Paulo foi assim. Então, quem fundou a escola de São Paulo foi José de Anchieta. E aí, a escola de São Paulo, o que ela vai se tornar? A Grande São Paulo. Então, ela é construída, ela é fundada, ela se organiza em volta da escola. Essa foi a estratégia jesuíta. Estratégia que vai muito bem até os anos de 1600. Quando dá o ano de 1600, os jesuítas eles vão entender outro prospecto. Eles vão entender que essa estratégia estava errada. Por quê? Porque ele traz o índio aqui para a escola, o índio aprende o negócio e depois não põe em prática. Então, você só está fazendo o quê? Você está tirando a cultura do índio e, claro, não vai assimilar outra. Aí os jesuítas formam uma estratégia que vai ser a estratégia matre deles. Que ao invés de trazer o índio para a escola, o jesuíta vai até o índio. Fechou? E lá os jesuítas começam a entrar dentro da mata e dentro da aldeia os jesuítas vão se infiltrando. E nas aldeias eles vão constituindo verdadeiras sociedades alternativas. Que daí essas sociedades elas vão ser chamadas na Espanha de redução e no Brasil elas vão ser chamadas de missões. Então as famosas missões jesuítas. Então os jesuítas se enfiam no meio do mato e aí ele vai evangelizando o índio. Aí evangeliza o índio e forma a missão. Lá no sul do país, quem é lá do sul ou quem já teve a oportunidade de visitar o sul? Sul, Rio Grande do Sul mesmo, valendo, Rio Grande do Sul. Já teve já? Então você reconhece lá no sul, às vezes tem aquelas cidadezinhas, bem no interior, chamadas assim, São José não sei o quê, das missões. Não sei o quê, das missões. Por quê? Porque ali no sul era um grande polo de missões jesuíticas. Entendeu? E há a história dos 7 povos das missões que foram dizimados depois do final do Tratado de Tordesilhas. Mas depois a gente vai contar essa história. Tudo bem, então? Então pega os exercícios que vão falar a respeito dessa literatura informativa. Vocês fizeram como tarefa o exercício de 1 a 6, vamos fazer hoje de 3 a 6, aqui da apostila, e nós vamos corrigir agora, a partir da página 157, o desenvolvendo habilidades, tá? Primeiro aqui uma questão do Enem, é importante dizer, tá? O Enem é apaixonado em quinhentismo. Então virou, mexeu, tá lá um quinhentismo evocado pelo Enem. Então, primeiro... O Enem, mas também concursos militares. Nossa, cai demais. Arcadismo, barroco... Isso, e o quinhentismo é um que está constantemente lá, tá? Então vamos lá? Faz comigo aqui o exercício 1, primeira leitura. Diz assim, texto 1. Andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhe davam.
andavam todos tão dispostos, tão bem feitos, galantes com suas tinturas, que muito agradavam. Tá? Então esse é o texto 1. E depois a gente tem o texto 2. Texto 2 é uma pintura de Portinari, mas é muito importante você entender agora a diferença, né? O primeiro é um texto do Caminha, então é um texto que fala da perspectiva do português, certo? O português olhando o índio. Você está vendo o quadro? O quadro agora mostra outra perspectiva. A perspectiva dos índios olhando as caravelas. Então note aí, você consegue reproduzir alguns gestos aí? Então notem, tem gente apontando. Tem um apontando e colocando a mão no rosto, assim, você tá vendo? Ele tá apontando e colocando a mão no rosto. O que ele tá falando? Ai, eu ferrei de virar olho ali, velho. Eu tô ferrado. Né? Ou outro aqui que tá agachado e tá com a flecha assim, falando assim, meu Deus. Vocês conseguem ver uma criança aqui? Vocês conseguem ver? A criança está virada para o outro lado e supostamente ela está chorando, ela está com medo. Ai, meu Deus. A criança aqui do lado. Então, essa daqui é a perspectiva, supostamente a perspectiva dos índios, certo? Então tá, o primeiro texto é a perspectiva do Caminha e o segundo, que é o quadro, é a perspectiva dos índios. Então vamos lá? Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que, letra A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Vamos lá então, vamos relembrar? O quinhentismo ele não pode ser chamado de literatura brasileira, não pode. Como que a gente vai chamar o quinhentismo? Ele não pode ser chamado de literatura brasileira. Então, como é que a gente vai chamar ele? Muito bem. Então, a gente vai chamar de literatura sobre o Brasil. Entendeu a diferença? Então, não é uma literatura brasileira, é uma literatura sobre o Brasil. É a perspectiva do estrangeiro fazendo um relato. Aí, muito importante, esse relato, ele não tem intenção artística. Esse relato, ele tem intenção informativa. Fechou? A letra A está errada, vai bater. Letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. É essa a intenção do Portinari? Não, né, cara? Não tem nada a ver confirmar a arte brasileira moderna, não tem nada a ver. Letra C, vira a página 158. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. Tudo bem? Correto, né? E o outro, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos, isso é, a perspectiva dos índios. Confere? Correta a letra C. Marca aí. Letra C. Estou na página 158 do livro 2. Livro 2, a Yumi. Livro 2, tá? Livro 2 ainda, tá bom? Para terminar a página 158. Normalmente eu deixo um capítulo para a gente terminar, porque às vezes ocorre, né? A gente volta às aulas e não chega a apostila, ou você não pegou a apostila, entendeu? Graças a Deus deu tudo certo, poderia começar com a apostila 3, mas eu deixei o finalzinho, que é para justamente fazer essa última semana. Ou melhor, essa primeira semana. Vamos lá? Vai para o exercício 2. Exercício 1, desenvolvendo habilidades. Isso mesmo. Agora exercício 2. Exercício 1, letra C. Exercício 1, letra C. Agora exercício 2. Vamos lá? No 2 diz assim. O índio era o único elemento, então, disponível para ajudar o colonizador, como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical. E para tudo isso, deveria ser tratado como gente, ter reconhecida sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com a disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Tá? Isso foi a nação mercantilista de acho que é João Caldeira, se não me engano. Tá?
Tá bom, então. Entre os séculos XVI e séculos XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela... Ai, cara, e agora? Como é que os índios se comunicavam, ou melhor, como é que os jesuítas se comunicavam com esses índios? Como é que era feita essa comunicação? Vamos lá? Letra A. Demarcação de território indígena? É dessa época? Nada a ver. Manutenção da organização familiar? Oh, esquisito, né? Tá. Letra C. Valorização dos líderes religiosos indígenas? Também não. Preservação do costume e moradias coletivas. Se preservar o costume, a gente estava comendo carne humana até agora, né? Mas tá bom. Letra E. Comunicação pela língua geral, baseada onde? Baseada no tupi. Então, o que aconteceu? Os jesuítas tiveram que obrigatoriamente aprender tupi. Tanto é que o José de Anchieta, o que ele vai fazer? Vai fazer o Iengatu. Muito importante lembrar. O Iengatu, ele é um compêndio, porque eram vários tupinambá. Então, ele vai reunir esses tupinambá no único tupinambá, e ele vai chamar esse tupinambá de Iengatu, que é traduzido ao pé da letra, quer dizer, língua boa. Oh, você fala a língua dos jesuítas? Ah, língua boa, cara. Língua boa, língua boa. Iengatu, tá? O Iengatu. Fechou? Então, o correto do número 2 é a letra E. Vai para o número 3. O Brasil descoberto, esperavam os portugueses a fortuna fácil e uma nova Índia. Mas o pau-brasil, única riqueza brasileira de simples extração antes da corrida do ouro do início do século XVIII. Nunca se pôde comparar os preciosos produtos do Oriente. O Brasil dos primeiros tempos foi o objeto dessa avidez colonial. A literatura que lhe corresponde é, por isso, de natureza parcialmente superlativa. Seu protótipo é a carta célebre de Pero Vaz de Caminha, o primeiro a enaltecer a maravilhosa fertilidade do solo. Se a gente for parar para pensar, a descoberta do Brasil, que talvez tenha sido o maior feito de Pedro Álvares Cabral, se você for parar para pensar, ele foi relegado em segundo plano. A descoberta do Brasil, ela não foi levada com a seriedade ou com a exaltação devida no primeiro momento. Então lembra, o Cabral, ele sai de Portugal com 13 embarcações, das quais, na primeira leva que chega aqui ao Brasil, uma desaparece. Uma já se perdeu. Então ele chega aqui ao Brasil com 12 embarcações. O que acontece? Quando ele descobre o Brasil, fica aqui aos seus 3 dias, o que ele vai fazer? Vai em direção às Índias. Lá nas Índias ele participa de guerras, outras embarcações afundam. Ele volta para Portugal com 6 embarcações, abarrotadas de especiaria. Obrigado. E daí o que acontece? A viagem dele foi considerada um sucesso. Então, Dom Manuel, o que ele vai se importar? Ele vai se importar primeiro com a rota estabelecida e as conquistas feitas no Oriente, na Índia. A descoberta do Brasil, cara, foi relegada a um segundo plano. Então, tanto é que a gente demora aí para um primeiro movimento, mais de 40 anos, cara, para um primeiro movimento de povoamento no Brasil. Então, somente lá na década de 40 que a gente vai estabelecer um governador geral e vai estabelecer uma capital. Qual foi a primeira capital? Salvador. O Porto Seguro foi o primeiro lugar onde eles abortaram. E Salvador foi escolhida a primeira capital. Então, somente na segunda metade do século XVI é que a gente vai começar a ter as políticas de povoamento, que daí a gente vai ter o Tratado de Tordesilhas, ou melhor, o Tratado de Tordesilhas já existia, as capitanias hereditárias. Aí vai dividir em capitanias hereditárias, tudo isso um esforço, né, de povoamento. Num primeiro momento, como não descobre ouro, qual que é a única coisa que tem de lucro aqui para dar? Qual que é a única coisa? Vai. Primeira coisa que a gente vai extrair aqui que vai dar lucro. Dinheiro. O pau-brasil. Por que ele tem esse nome? Você lembra? Porque ele é usado para tingir roupa. Era uma madeira vermelha. Então ela lembrava um pau em brasa. Fechou? Por isso o nome, pau-brasil.
Aham. Então ela era vermelha, era usada para tingir roupa, era a única riqueza. E aí no começo, a gente volta para a perspectiva, né? O que acontecia? Às vezes a gente, vê se a gente tem essa ilusão aí, que no começo o português chegava aqui e trocava, os índios trocavam madeira por espelho, mas o índio é burro, né? Não tem essa ideia? Não, agora começa a pensar. Para o índio, o burro era o português. O português chegava lá, trazia o espelho. Cara, pensa no espelho. Meninas, vocês têm espelho aí? Ninguém tem um espelho aí? Ninguém tem espelho? Tem espelho aí? Tem espelhinho? Claro que tem. Sempre tem. Não trouxe. Tirou? Tá, vamos pensar em outra coisa aí. Hã? Reflexo da garrafa. Garrafa. Tá, vamos pensar numa garrafa. Uma garrafa de vidro, uma garrafa, né, toda... Então, como que o índio vai comprar esse negócio? Não tem Walmart. Não tem como pedir lá no Tupperware. Não tem, pro índio não tem. Aí o português chegava com aquele espelho, chegava com aquele objeto bonito, o índio falava assim, cara, não, eu quero, eu tô afim. Tá, mas o que você quer em volta? Não, eu quero um pedaço de pau. Eu falei, irmão, você tá louco, né, irmão? Porque pedaço de pau aqui é o que mais tem, velho. Não, tanto tem que se você quiser, eu faço o seguinte, ó, eu combino com você, eu tiro e eu trago aqui para você. Porque no começo é assim que os índios faziam. Os índios iam lá, deixavam arrumadinho, certinho ali, colhiam o pau-brasil e deixavam ali. Por quê? Porque o português ia trazer o quê? Coisas que ele não poderia fazer, que é um produto industrializado. Para o índio, o burro era o português. E você lembra como é que era feito na época, né? Nunca tive em Porto Seguro. Mas dizem que lá em Porto Seguro é cheio de pedras enormes, que os portugueses traziam nas caravelas. Não, porque por causa do peso. Depende da praia, por quê? Vai lá. Tem mais pedra? Porque você sabe a história, né? A história qual que é? Como eles tinham que trazer contrapeso, porque como é que ia vir vazio e voltar cheio? Então eles traziam pedra de lá, chegava aqui, deixava a pedra aqui e colocava a madeira. Porque não podia vir vazio, ele tinha que vir já com o peso, supostamente, que ele ia voltar, até para perceber que a viagem de volta ia ser segura. Entendeu? Então ele trazia o peso, que seria pedra, chegava aqui, tirava as pedras e colocava madeira. Ele levava madeira para Portugal. Nunca tive em Coimbra também, mas dizem que a Universidade de Coimbra é toda na madeira, irmão. Tudo no pau-brasil. Então a primeira riqueza é o pau-brasil. Estudaram lá? Estudaram lá em Coimbra? Ainda vou visitar lá em Coimbra. Você está ligado que o professor que me antecedeu está lá, né? Ele era professor aqui de literatura, aí eu assumi a vaga dele porque ele foi fazer o doutorado dele lá. Está lá em Coimbra fazendo o doutorado dele lá. Professor que eu antecedi aqui. Melhor, ele me antecedeu, né? Então vamos lá? Esse é o texto, basicamente. Agora vamos para as alternativas. Uma vez que se considere que o conceito da literatura, que o conceito de literatura, compreendido como um autêntico sistema, supõe a presença ativa de escritores, a publicação das obras e a resposta de um público, entende-se que, vamos lá? Número 1. Ainda não ocorreu no Brasil a vigência plena de um sistema literário, capaz de expressar aspectos mais complexos de nossa vida cultural. Cara, tá certo, né, velho? Correto. Número 2. Os primeiros documentos informativos sobre o Brasil, os primeiros documentos informativos sobre a terra a ser colonizada devem ser vistos como manifestações literárias esparsas, ainda não sistemáticas. Por quê? Porque ele só tem uma opção, ou melhor, só tem uma intenção. Falar da terra recém-descoberta. Fechou? 1 está certo e o 2 está certo. Número 3. A Carta de Caminha e os textos dos missionários jesuíticos fazer ver desde cedo, né? Tá esquisito isso daqui, né? A Carta de Caminha e os textos dos missionários jesuíticos fazer ver desde cedo a formação de um maduro sistema literário nacional. Errado. Então, o correto é o número 1, o correto é o número 2. Tem alternativa? Obrigado. Excelente. Professor, Pois não. eu não entendi o que a primeira afirmativa quis dizer. Pode me explicar? Note aqui, ó, ainda não ocorreu no Brasil a vigência plena de um sistema literário. Quer dizer, não era uma literatura brasileira, entendeu? O que ocorreu era uma literatura
que tinha como finalidade informar Portugal, tá? Então tá, ainda não ocorreu no Brasil a vigência plena de um sistema literário, correto, capaz de expressar aspectos mais complexos de nossa vida cultural. Até porque o quê? Até porque não tinha vida cultural, entendeu? Não é que não tinha, mas não é aquilo que a gente entende como produção cultural, produção literária. Toda produção literária, qual que era a ideia dela? Informar Portugal. Informar era só um caráter informativo. Entendeu? Entendi. Valeu. Fechou. Então, número 1, número 2, tá? Tá, olha o número 4. Ah, tá, deixa eu colocar aqui. Número 3D. 3D. Olha o 4. A feição deles é de serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como tem mostrar o rosto. Aí depois eu tenho um quadro de Eekhout, né, cara? Eekhout foi um holandês que morou aqui no Brasil nos anos de 1610 até 1640, tá? O Eekhout, tá? Tá bom, então. Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eekhout e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que... Vamos lá? Primeiro, ambos se identificam pelas características estéticas marcantes como tristeza e melancolia do movimento romântico artístico brasileiro. Ele é romântico? Tem nada a ver, né, cara? Letra B. O artista na pintura foi fiel ao objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. Negativo. O texto também representou de maneira realista, certo? Errado, então. Letra B é errada. Letra C. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreria um processo colonizador. Confere? O correto é a letra C. Letra D. O texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. Não, na verdade, não, né? Por quê? Porque ele está retratando ali, está pintando, que é uma forma de manifestação artística europeia, né? A pintura. E letra E. Há forte direcionamento religioso no texto e na pintura. Não tem nada a ver. Qual que é o correto, então? Letra C. Vamos lá, faz exercícios complementares aí para mim. Eu tenho aqui um trecho da Carta do Caminha, bem grandão. Vamos lá? Posto que o capitão-mor dessa frota, assim outros capitães, escrevam a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova, que nessa navegação agora se achou, não deixarei também de dar minha conta disso, alteza, o melhor que eu puder, ainda que, para o bem contar e falar, saiba fazer pior que todos. Esta terra, Senhor, me parece que aponta que mais contra o sul, vimos até outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista. Será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de por costa. Tem, ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã, muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber se haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho. Porque neste tempo de agora achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E essa deve ser a principal semente de vossa alteza. Em ela deve lançar. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados,
de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem o menor caso de cobrir e mostrar suas vergonhas. E nisso tem toda inocência, como em mostrar o rosto. Parece-me gente de tal inocência que, se um homem os desse a eles, a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. Eles não lavram, não criam, não há aqui boi, nem vaca, nem cobra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra animária, que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem se não fosse lhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos, que a terra e as árvores de si lançam. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios, que não somos nós tanto o quanto trigo e legumes comemos. Dessa maneira, Senhor, dou aqui a vossa alteza conta de que nessa terra vi, e se algum pouco me alonguei, ela que me perdoe, pois o desejo que tinha é de vos dizer, mofeis por assim pelo miúdo, beijo as mãos de vossa alteza, deste porto seguro e da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Pode, fica à vontade. Diz lá, a carta de Pero Vaz de Caminha. Evidenciando a leitura compreensiva do texto, julgue os itens a seguir. Então, você vai jogar os itens como verdadeiro e como falso, tá? Então, vamos lá? Primeiro. Diferentemente de outros documentos do século XVI, acerca da descoberta do Brasil, hoje esquecidos, a Carta de Pero Vaz de Caminha continua a ser lida devido à sua importância histórica e também por conter elementos de função poética da linguagem. E agora, cara? Função poética da linguagem, cara? Não, né? A função não seria informar? Seria informar. Então, nesse caso aqui, ela é falsa. Fechou? Coloca aí. Primeira é falsa. Segunda. A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada pela história brasileira o primeiro documento publicitário oficial. Não, publicitário. Por que publicitário? A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada pela história brasileira o primeiro documento publicitário oficial do país. Publicitário no sentido de pôr a público? Ou publicitário no sentido de fazer propaganda? Não tem nada a ver, né? Não dá, não tem como aceitar essa daqui. Falsa também. Falsa e falsa. Próximo. Terceiro. A carta é um texto essencialmente descritivo. Correto. Coloca aí, verdadeiro. Essencialmente descritivo, tá? Penúltimo. Pero Vaz de Caminha foi o único português a enviar notícias da descoberta do Brasil ao rei de Portugal. Errado. Então, todos eles escreveram, tá? Falso. Então, tá ficando falso, falso, verdadeiro, falso, tá? Tá, último. Segundo Caminha, os habitantes da ilha de Vera Cruz eram desavergonhados. Tem nada a ver, né? Nada a ver. Então, na ordem ficou. Na ordem, falso. Deixa eu ver aqui. Falso, falso. Depois, verdadeiro. Depois, falso e depois falso, tá? Falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Certo? Número 2, Manel. Número 2 está assim, ó. Assinale a alternativa incorreta, tá? Na obra de José de Anchieta, encontram-se poesias que seguem a tradição medieval e textos para o teatro com clara intenção catequista. Então, lembra, tá tudo errado. A última não estaria certa, pois ele fala que eles não tinham vergonha. Não, mas assim, ele usa a palavra desavergonhados porque eles eram, cara, sem vergonha no sentido pejorativo da palavra. Entendeu, Natan? Então ele está colocando desavergonhado no sentido de sem vergonha, no sentido pejorativo da palavra. Mas, na verdade, eles eram sem vergonhas, tá? Eles eram sem vergonha no sentido que eles eram inocentes, tá bom? Então a carta deixa isso evidenciado, tá? Então por isso que a última é falsa. Certo, Natan? Muito bem, Natan. Excelente. Faz o 2. A letra A tá certa, lembra? Ele quer errada, tá?
Número 2. A literatura informativa do quinhentismo empenha-se em fazer o levantamento da Terra, daí ser predominantemente descritiva. Correto. Então, ela é predominantemente descritiva, por quê? Porque ela quer informar, única e exclusivamente informar a respeito da Terra. Letra C. A literatura seiscentista reflete um dualismo, o ser humano dividido entre a matéria e o espírito, o pecado e o perdão. Certo? A literatura seiscentista vai fazer isso aí, porque ela é catexista, né? Ela vai catequizar, então ela quer mostrar a respeito do espírito, do pecado e do perdão. Correto. Tá, aí na letra D ele fala a respeito do barroco, a gente não estudou ainda, tá? O barroco apresenta estados da alma expressos através de antíteses, paradoxos e interrogações. Correto, cara. Mas a gente não estudou barroco ainda, então deixa quieto, tá bom? E a letra E? A letra E também não tem nada a ver, porque é barroco, tá? No conceptismo, caracteriza-se pela linguagem rebuscada e culta, extravagante, enquanto o cultismo é marcado pelo jogo de ideias, seguindo o raciocínio lógico e racionalista. A gente também não estudou isso daí, mas é o contrário, tá? Então marca, faz favor para mim. Marca a número 2, errada, tá? Marca aí a número 2 errada. Então, número 2, letra E, errada. Então, o número 1 foi aquela que nós fizemos, e a número 2, a letra E. Essa questão está fora do contexto, tá? Essa questão é sobre a matéria seguinte. Então, A questão da Mackenzie? ela é sobre o barroco, é sobre a escola seguinte. Então, tá fora de contexto essa questão. Ok. Pode, por favor. Você ia perguntar, meu amigo? Pode perguntar. Professor, Pois não, Bratano. como que se caracteriza a literatura seiscentista? Essa literatura seiscentista é a literatura do barroco, cara. E a gente ainda não estudou. Volto a dizer para você, a questão 2 está fora do contexto. Tá? Tá, entendi. Não tem como a gente entender ela agora. Agora, com certeza, ela é do jeito como ela está mostrando aqui, tá? É o conflito entre o homem e o pecado e o perdão, o homem e o espírito, e assim por diante. Tá, parte para 3. Essa 4 não vai ter como. Ou melhor, essa segunda não vai ter como. Vai para a terceira. O quinhentismo, enquanto manifestação literária, pode ser dividido como uma época em que, vamos lá? Número 1. Não se pode falar ainda na existência de uma literatura brasileira. Até aí tudo bem. Pois a cultura portuguesa estabelecia as formas de pensamento e expressões para escritores da colônia. Não é assim. Professor, Pois não. o quinhentismo que o senhor falou, o objetivo dele era informar. E mais uma outra característica era qual? Como é que é? O senhor agorinha atrás falou que o quinhentismo não tinha função de, como fala, explicar, né? E o outro, qual a outra característica do quinhentismo? Aí você tem que evocar a literatura catequética, a literatura de evangelização. Então, elas são divididas em duas. Uma é a literatura informativa, que é a tentativa, que é a necessidade de informar Portugal a respeito da terra recém-descoberta. E a outra, cara, é a literatura catequética, que tinha a única intenção, né? Evangelização dos índios. Fechou? Qual que é? Espalhar informações? Isso mesmo. No caso, sim. A literatura informativa se resume nisso, tá? Levar informação ao rei de Portugal. Somente o rei de Portugal, né? Não Isso mesmo. para todo mundo. Isso mesmo, somente até muito bem você perguntar isso daí, pelo seguinte, cara, tudo isso daí era considerado segredo de Estado, tá? Então, por exemplo, um português que fosse compartilhar essas informações, por exemplo, ao governo francês, ao governo espanhol, era considerado traição, tá bom? Então, por exemplo, quando caminha, sai daqui, depois vão vir aqueles que vão fazer os outros relatos da Terra, sobretudo eles vão fazer serviço de cartografia também, tá? E o serviço cartográfico, quer dizer, as cartas, né, ou melhor, os mapas, eles eram considerados segredos de Estado.
Um mapa compartilhado com outro governo era considerado traição naquele tempo, tá bom? Só para constar, tá? Então a ideia era informar, sim, o governo, tão somente o governo português. Pois não. Depois que os dois voltarem, você pode ir. Já tem 2 lá fora, eu não controlei isso daí, já tem 2 lá fora. Tá. Então vamos lá. Número 1. Não se pode falar ainda de uma existência de uma literatura brasileira. Correto. Pois a cultura portuguesa estabelecia as formas de pensamento e expressões para os escritores da colônia. Negativo. Por que ainda não era considerada uma literatura brasileira? Não é porque os portugueses ditavam como tinha que escrever. É porque não tinha uma literatura brasileira. O que tínhamos era uma literatura de informação. A atitude de informar Portugal sobre aquilo que estava acontecendo sobre a terra recém-descoberta. Tá, só faz o número 2 aí para mim. Se pode falar na existência de uma literatura brasileira? Não pode, já está errado. Ao descreverem o Brasil, os textos mostram um forte intuito de nacionalidade. Não tem nada a ver, não tem nacionalidade, irmão. À medida em que todos os escritores eram nativos da terra. Mentira, era todo mundo português. Não tem nada a ver, tá? Número 3, faz o número 3. Número 3 está assim. A produção escrita se prende à descrição da terra. Olha, tá vendo? A descrição da terra e do índio. E os textos escritos pelos jesuítas, ou seja, uma produção informativa e doutrinária. A resposta correta é número 3. Qual que é a única correta? A número 3. Então, é a letra E. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Um abraço. E semana que vem eu volto. Façam um simulado. O simulado vai ser sobre quinhentismo, tá bom? Façam um simulado. Pois não. O que na letra 1 estava errado mesmo? Como é que é? Exercício número 3, página 159 da UFSM. Afirmativa 1, por que ela estava errada? Aqui está errado é número 1 e número 2. Aqui está correta é a letra E. Sim. Mas por que a 1 está errada, número 1? A 1 está errada pelo seguinte, que ele está dizendo no final que os portugueses estabeleciam as formas de pensamento. Não, é errado. Sabe por que é errado? Porque ele dá a entender que existiam escritores na colônia, e não existia. O que existia era uma literatura com a intenção de informar Portugal. Não tinha produção artística. Não tinha uma produção que dá para falar, não, isso aqui é uma literatura, tal, uma produção artística. Isso não existia. O que existia era somente uma intenção informativa. Entendeu? Entendi. Então, o Pero Vaz de Caminha, ele não era nenhum tipo de poeta, escritor, nada. Isso, não tinha essa parada, só tinha literatura informativa. Tá errada um, tá errada dois. Pois não. O negócio lá da prova tá falando que vai cair classicismo e quinhentismo. Vai cair os dois ou só quinhentismo? Isso mesmo, vai cair classicismo, renascimento e quinhentismo, tá? Ah, tá, obrigada. Nada, minha amiga. Um abraço, posso ir? Um abraço, meus amigos. Semana que vem eu volto, tá? Fica atento às atividades do AVA, tá? Beleza, valeu, professor. Tchau. Um abraço. Até semana que vem. A Covid está aí. Tchau, minha amiga. Tchau, meus camaradas. Fui. Alô, José. Falou, meu rei. Beijão. Falou, um abraço. Doutor Maurício, vai e volta. E vai e volta. Vai. Agora, Júlia. Não, pra lá, você. E vai e volta. E vai e volta. E vai. Isso. Grava pra postar no TikTok.
Aproveita e coloca meu código no Kawaii, tá, mano? Eu quero ficar rico, obrigado. Obrigado, Kuai. Já coloquei meu CPF, meu RG e meu cartão de crédito lá, mano. Super confiável o Kawaii. Tô louco, o Kuai me deu uma taça de presente, filho. Sim, sim, mano. O Kawaii mudou minha vida. De todos nós. Ele fica grosso. Fica um pro outro. Bonito virar o olho. É Rogério, velho. Então, eu vou tirar. Mas hoje a gente vai usar mais exercício, tá? Dá para os dois? É. Não, então vai tirar uma. Falando nisso, deixa eu fazer um favor aqui, ó. As provas? Não as provas ainda. Entrega isso aqui pra galera da sala. Pessoal de casa, tá ouvindo aqui? Galera, tá Opa, ouvindo? bom dia, Rogerião. Bom? Bom dia. Estão ouvindo, né? Top. Tamo ouvindo. Tô ouvindo? Oi. Pode, claro. Eu fiquei um pouco sim, um pouco não. Tem escola que entra, tem escola que não entra. É. Vida de professor, normal. Meninos, galera de casa, presta muita atenção. Meninos da sala. João, meninos, prestem atenção. Galera, o prof não pode... Pode acender essa luz aqui, fica melhor? Então, isso que eu vou explicar tudo, ó. Presta atenção, galera. Pessoal de casa, eu vou mandar agora para vocês, deixa eu mandar aqui, um resumo teórico que o prof não vai fazer um quadro protocolar, entendeu? Pera aí, galera. Vou mandar. Pera aí. Sobrou 5, se eu não me engano. Sobrou 5. Pode deixar ali. Bom. Galera, presta atenção, pessoal. Turma de casa, presta atenção, João. Eu nunca quis voltar numa turma e conversar tanto, papo furado, coisa que não se faz numa escola, numa aula, né, cara? Como a turma de vocês. E aí, as férias, galera? Uma turma que eu acho muito boazinha, Deus o livre falar isso, né, cara? A gente dá aula para 30 mil turmas, já dá aula há 300 anos. Mas tem um ditado de velho, cara, muito falado hoje em dia, que é assim: contra fato não tem argumento. Dá um exemplo, Rogério.
cara, que bom que você é jovem, tem atividade, tem energia, mas tu não sabe que é tentar dar uma aula de pegada para uma turma que tem vestibular, numa sala que às vezes está cheia, o guri tá pilhado, pulando. Aí eu vou te contar um segredo, olha para mim. Nem quando podia, palmatória, entendi, Rogério. Nunca deu certo isso, cara. Hoje o que faz? Tira de sala. Então onde eu quero chegar? As condições que eu tenho para trabalhar com a turma de vocês aqui, cara, é daquela que quando vai embora dá saudade. Entendeu ou não? Eu aprendo, Rogério? Não sei, cara, mas eu me sinto à vontade, eu falo, você responde do jeito da minha aula, eu gosto, participa, brinca, enfim. Só que aí vieram as provas. E a gente já conversou isso aqui, ó, isso eu tô perdendo tempo, que eu tô atrasado. Eu não fico preocupado com quem tá tirando aqui, galera, 5 e 5, 4 e 5,5 e 5. Eu dei meio ponto de uma correção da prova lá, que o objetivo não era, cara, te dar o meio ponto. Era ver quem foi mal, te contar um segredo, que isso ali ficou muito atropelado no grupo. O cara fala, velho, eu sei que eu fui mal, não sou bobo, eu tenho prova em branco aqui. Pra galera mais antenada, mais pensa fino, pensa grande, a maioria teve de tudo. Teve quem foi bem comigo, mal com Xuxa, teve quem foi bem com Xuxa, mal comigo. Teve quem foi bem com nós dois, teve quem foi mal com nós dois, e não mal, muito mal. Teve provas em branco. Aí eu penso assim, pô, se a turma é boa, ok, a gente sabe que física é física, cara, já conversamos isso, cara. É o que mais tem aula particular, é o que mais tem curso de matéria paralela, junto com matemática. No dia do vestibular é o que mais tem erro. Mas não é por isso que a gente também tem que jogar a toalha em alguns casos aqui. Aí, como a pandemia deixa a gente distante, pode ser, por exemplo, que o Rogerinho aqui da frente, ó, seja um aluno desse perfil e eu não sei quem é esse cara. Então você tem que chegar mais em mim, na gente. Fica claro? Fica claro? Pelo amor de Deus, cara, não precisa escolher televisão. Eu não sou de polêmica. SBT, Globo, TV aberta, onde você quer chegar? Um editor não vai deixar passar uma reportagem. Não, vamos passar uma reportagem de positividade, falando que a educação tá legal. Ele vai perder o emprego dele. Então tá tudo feito, tá todo mundo sabendo, percebendo, começando a escancarar. Olha você, cara, numa escola, te recebendo, querendo ajudar, você só tem que se mostrar mais. Foi claro? Vou tentar ser mais claro ainda. Eu tenho um aluno aqui que tirou 5 comigo, mas no simulado era 3. Por quê, Rogerinho? Errou matemática. No simulado eu não corrijo. Fica claro? Dá um exemplo, Rogério. Tinha que dar 30 o gabarito, a dele deu 300. Essa questão teria 300, ele marcaria. E ele tá errando bobeira. Bobeira! Então é tudo muito detalhe. Bem, para resumir, você que se perceber mal de nota, mal de entendimento, chega mais em mim, me pede uma lista, me procura no WhatsApp. Cara, a gente é humilde, velho, mas a gente corre, a gente tem o tempo ocupado. Quantas vezes eu falo, ó, galera, eu não tenho esse compromisso contigo. Hoje eu tenho 1 hora aqui para você no WhatsApp. No dia da tarefa, pode me procurar. Conto no dedo quem procura. Que bom, que às vezes não tem problema. Mas quando você vê aqui, você vê que tem aluno que podia estar te procurando. E ele vai entregar a tarefa, mas às vezes copia ou faz rapidão, enfim. Vamos junto, estou com vocês. Para você que está nesse time da nota baixa, não fica preocupado aqui agora. Eu lembrei que do Rogério não fui... Não! Bicho, qual que é o teu próximo passo em relação a isso? Recuperação. Olha o nome da palavra, recuperar. Não vai ficar preocupado com a matéria nova, porque sabe, e eu falo isso em qualquer disciplina. Já eu saio aqui, entra química, entra literatura. Pô, a literatura eu fui mal pra caramba. Aí fica preocupado. Não, separa as coisas, cara. Fica claro? Tá. Não vou mentir, cara, a minha matéria é muito intrínseca. Tava falando na outra sala, um dos motivos de eu estar atrasado. A mecânica, ela tá o tempo todo engatilhando uma coisa com a outra. Então não é por isso que eu deixaria, meu Deus, mas eu nem posso pensar em deixar uma coisa mal feita. Hoje eu dou uma matéria aqui que é nova, mas eu uso vovô ativo, V quadrado, sorvetão. E é a matéria que cai na tua prova seriada. Então não tem como ficar mal feita. Essas aulinhas que estão atrasadas, meu Deus, isso aí a escola organiza.
marca uma aula online, não obrigatória, o que eu faria? Mais Você tem que mostrar o seu grau de interesse também, fica claro, galera? E tem argumento para estar atrasado, Rogério? Tem sim, cara. Trabalho num material aí que é o poliedro, material velho, o nosso é novo, muito bom. Poliedro é velho, é bom. E aí? Mas ele só traz mecânica no primeiro ano. Aqui você vê mecânica, ótica e um lá. Você tá me entendendo? São 2 pedreiros. Um tem 1 mês para fazer uma casa. O outro tem 1 mês para fazer 2. Conversa, cara. Ô, colega, onde você estuda? Tu tá vendo ondas lá? Não. Ele vai falar assim para você, eu tô vendo energia, que você não viu ainda. Mas por quê? Ele só tem Então, sem você saber, você veio querer dirigir uma BM. Então tem que dar conta disso. Foi claro? Isso. Adoro vocês. Bem, turma de casa, espero que tenha entendido. Para quem é aí de casa também, não precisa falar de novo, né, cara? Não, eu sei que com você eu fiquei mal, Rogerinho. Na próxima aula vem, não tem que ter vergonha, certo, galera? Deve nada para ninguém. Rogério, eu tô no time que fui mal, cara. Tá, você corrigiu a prova lá, ganhou meio ponto, melhorou. O que vai cair na recuperação? Não é movimento circular, são os lançamentos. Então você pode me pedir uma lista, eu mesmo vou providenciar. Mas assim, galera, não fica pilhado, não se sinta sozinho, fica claro? Tá no time que deu ruim? Eu não gosto de falar isso, cara, porque parece... A gente é esportista, né? De perdedor. Ah, acontece, sempre tem alguém que vai ficar ruim. Tá, deu ruim, vamos tentar melhorar. Agora, vamos pensar mais grande? Mais maior? Deu ruim para física, para matemática? O que você quer mesmo? Engenharia. Ah, vem com nós. Como isso? Não, deu ruim para engenharia, para matemática, física. O que você quer? Direito, Rogério. Meu sonho é direito. Menos mal. Vai ter que ver também, porque ela vai para o vestibular. Então vamos pensar grande. Tudo, cara, tudo é ramificação de pensamentos. Fica claro? Tá. Que capítulo que a gente tá, galera? A gente tá na aula 7, presta atenção. E 8. Pessoal de casa, olha no WhatsApp, no grupo aí que eu mandei um material para vocês. O pessoal da sala tá com esse mesmo material. Qual o objetivo? Não copiar no quadro. Deu certinho lá na outra turma. Fiz até exercício já, tá, galera? Ó. Então você tem ele aí, não tem que copiar, tá, turma? Pode grifar, eu vou dar notas. Vou separar o que é que você tem que olhar aí. Tá. Pessoal de casa, quer perguntar, tirar alguma dúvida? Então vou começar, tá? Tá tranquilo. Da galera aqui da sala, tem alguém que acha que não foi tão bem, não tem muita vergonha? Até para eu poder te puxar para a aula, entendeu? Falar, vem cá, fica mais aqui comigo. É aula 7 mesmo. Ó. Pessoal, meninos, podem começar? Pode? Meninos, pode começar? Tá. Galera, o que vai acontecer? A gente começa um assunto novo. Só que ele está ligado na matéria velha. Meninos, olhem aqui. É quase que o Xuxa chegar para você e falar assim, filho, eu estava te dando aula de espelho plano. Aí mudou para esse. Tudo bem, mas ainda é espelho? Não, agora é uma matéria que a luz entra e atravessa. Cara, é completamente diferente. Fórmula diferente. E aí? A minha é diferente, mas está interligada? Muito. Isso não é bom. Não, tem que saber o passado. Bora. Qual que é a parte prática dela, Rogério? Ok, você estava estudando movimento, galera de casa. Movimento. Movimento retilíneo horizontal. Movimento vertical. Movimento horizontal. Movimento circular. Só movimento. E aí, Rogério? Quais eram os personagens dessa matéria? Vou brincar, tá? Distância focal. Entendeu a brincadeira? Matéria do Xuxa, porra.
Índice de refração. Pô, tá seco o tempo mesmo, a minha voz. Não. E tempo? Deslocamento. Bora, gente, a parte raiz da matéria. Velocidade. E se tinha aceleração? Aí mudava de velocidade, certo? Tu pegou folha? Certo, galera? Ó, minha pergunta para você. Mas o que fazia um corpo se movimentar? Pensa aqui. Para esse apagador se movimentar. Uma força. Pronto. Então agora, meninas, pessoal, bora, porque senão vai parecer que eu estou correndo demais, tá? Eu estou usando de recurso para mostrar que estou atrasado. Não se distraiam aqui agora, ó. O que você vai falar para mim? Cara, as leis de Newton vêm para mostrar o que faz com que um corpo entre em movimento. Só isso. Mas eu já não estava estudando movimento? Tá. Vamos deixar a aula careta com palavras. Você estava estudando o movimento, mas não sabia a causa. E a causa é a aplicação de uma o quê? Força. Participa, hein? Aí vem aqui. Primeira lei de Newton. Nome. Tá em negrito aí. Inércia. Inércia, certo? Não vamos ler isso aí, não. É só para você perceber a nota da aula. Olha aqui onde você vai aprender. Olha o que é inércia, filho. Todo corpo com velocidade constante. Isso aqui é uma sigla. Rogério, desculpa. É uma teoria? É uma teoria. Desconecta a equação. Teoria. Quem descobriu o Brasil? Elvis Presley? Quem foi? Cabral. Cabral. Quem está na inércia? Quem tem o quê? Eu, se fosse vocês que não estão se encontrando na nota, sabe que a gente é curto e grosso, cara. Falava. Ah, quem é? Quer que eu procuro saber? É meu direito, tô com papel aqui. Pelo menos eu vou olhar para você, se der ruim no final, Mariana, direção, família, um amorzinho, mas nem falava. Me ajuda aí, brother, vamos lá. De novo, tá na inércia, quem tem a velocidade o quê? Constante. Aí a aluna lá da outra sala, ô Rogério, essa parte eu curti no 9º ano. E aí? Não, para mim que inércia era essa frase que tá aqui. Para mim que você tinha que dar destaque nela. Eu falei, cara, deixa eu te explicar. Aqui realmente não é uma frase didática, é uma frase de cursinho, é um macete. Por quê, prof? Olha aqui para mim. Qual que é a minha velocidade agora? 0. E agora? E agora? E agora? 0. Por que vocês morrem, galera? É muito bonitinho esse momento da morte. Qual que é a velocidade? Para quem não está entendendo, galera de casa, acontece aqui, ó. Qual que é a velocidade? 0. Olha o tom da voz. E agora? 0. 0. Eu quero um exemplo, entendeu? O teatrinho. É para manter 0, 0. Aí a última sai. Sabe quando a alma vai embora? De novo. Qual que é a minha velocidade? E agora? E agora? Tá mudando? Não, tá continuando o quê? Interpreta. Então ela tá ficando o quê? Então você não precisa essa frase toda para aprender inércia. Pode aprender, mas não precisa. Você pode aprender só com isso daqui. Velocidade o quê? Mas aí tem que raciocinar. Então tu é do raciocínio preso? Tatua. Todo o corpo inércio. Foi claro? E vestibulares não pedem mais tatuagem, cara. Pede raciocínio. Olha aqui agora. Olha aqui agora. De novo. Mas você parece maluco às vezes. A física é maluca. Ele vai perguntar se está na inércia. Eu estou na inércia agora? Ah, não. Justifica, por quê? Porque não apresenta como... Essa é a minha sala, cara. Eu queria gritar, mas eu tô sem voz, porra. Vou dar na tua orelha, João. Bora. Presta atenção. Galera, e agora? Pronto. Aí vem a frase. Lê de novo aí a frase. Vamos ler aqui, ó. Professor, Oi. constância é, tipo, começou com a velocidade de 5 e terminou na velocidade de 5. É isso? Isso. Ah, tá.
Aí não vai ser mais inércia. Por isso. Mas por isso que agora o prof fala, ó, galera, vem cá. A frase está mastigada. Olha lá. Todo o corpo continua no seu estado de repouso. Repouso, falou. Ou movimento que é em linha reta e sempre, a menos que seja, olha a palavra, galera, forçado a mudar aquele estado. Ou seja, a frase é careta, né, Rogério? Olha o que ele está falando aqui, galera, olha aqui. Um corpo vai ficar parado, eu aconselho vocês olharem, ó, parado, ou, a não ser que alguém venha, pronto. Aí entra a segunda lei. Me ajuda aqui, galera. Então, se a pessoa te empurrar, não é mais inércia. Não, e aí entra a segunda lei, ó. A aula tem toda uma sequência didática, galera. Força resultante, massa, novidade. Nunca ninguém tinha falado de massa para você. Mas é fácil, cara. Massa é quilogramas. Quantidade de matéria de um corpo. Não é peso. Peso vai chegar ainda. Vezes o A, que é uma acelera. Porque agora você recebeu uma e não está mais na primeira lei que chama aí. Isso. Responde, galera. Senão fica agoniado aqui. Vocês já sabem disso. Tranquilo? O que tem de novidade aqui na segunda lei, Rogério? A fórmula, massa, a unidade da força, Newton, a massa em quilogramas, gramas não, tá? O A, dá uma lembradinha, que ele vai trazer aqui um vovô ativo. Aí, igual eu aproveitei para justificar lá na outra sala também. Um dos motivos, galera, nem vejo isso com a gente, sabe, galera? Não tem o porquê também. Mas vai que você vê e não fala nada. E fica até meio agoniadinho. Porra, agora eu olhei melhor, cara. Tem 2 aulas. Tá, mas e quando eu trabalhei um pouco de vetor, que eu sabia que ia usar aqui e demorei um pouquinho? Quando a gente estava nisso daqui, que era fundamental você entender, primeiro pela própria matéria. E agora usa aqui, né? Você vê os problemas. Então tudo isso precisa de quê? É aquela aula que eu tinha que entrar na matéria nova, eu falava, não, cara, eles não estão legal ainda, deixa eu mexer mais aqui. Mas tudo isso já estava presumido, fica claro? Tão presumido que eu não falei disso. Tem um feriado dia 26 de agosto, na quinta. Puta, ele pensa em tudo. Meu trabalho, né, galera? Pega na nossa aula. E o problema é que a gente está com 2 na quinta. Então, cada feriado mata 2. Isso que dá uma arrebentada, entendeu? Já se organizou, Rogério? Fazendo mágica, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Feriado tem, enfim. Fala, minha linda. Professor, a segunda lei é da ação-reação? Não, aí é a terceira. Tá? E a constante tem que ser sempre em linha reta? Tem que ser constante em linha reta. Aí é o seguinte, ó. Mais pra frente, eu vou terminar a terceira lei, aí eu comento isso, tá? Pode ser? Pode ser, sim. Ô, Rogério, mas assim, aproveitar que a minha colega falou. O que eu levo da primeira lei, então? Boa, ok. Nome, inércia. Nome, inércia. Você quer a frase careta ou a frase malandra? A frase careta. Todo o corpo em repouso ou em movimento retilíneo, aí você falou, linha reta, uniforme, está na inércia. Se não for um desses dois, não é inércia. Da segunda lei, leva o quê, prof? Rogério, mas a primeira é só isso? Cara, o resto é raciocinar, tá, galera? Isso eu só consigo mostrar quando chegar um probleminha. Isso quer dizer que vai vir frase completamente diferente. Vou dar um exemplo, ó. Eu não falei a palavra aceleração. É verdade, você não falou aqui na teoria. Da primeira lei, não. Galera de casa, estou dando um exemplo do que é você ter que extensionar o teu raciocínio. Eu não falei a palavra aceleração na primeira lei. Olha a frase que eu vou criar para você me dar um verdadeiro ou falso. Vamos lá? Juntos, ó. Um corpo com aceleração está na lei da inércia? Um corpo que tem aceleração está na lei da inércia? Não. Por quê? Porque se ele tem aceleração, ele não tem velocidade o quê? Então veja que obrigou você a pensar. Olha a outra pergunta, pode fazer? Olha que louco, galera. Tenta lembrar que é força resultante, pessoal. Quando eu tenho 2 vetores assim, né? Soma, subtrai,
Olha que louco. Eu não falei o que eu vou falar nessa frase. Eu consigo pensar? Vamos junto, ó. Um corpo na inércia, a resultante é zero. Um corpo na inércia, a força resultante é zero. Pô, Rogerinho, agora bateu doído. Vem comigo aí, mostra comigo. Vamos lá. Tem que pensar assim. Se a velocidade é constante, a aceleração vale quanto? Porque não tem mudança de velocidade. E tudo multiplicado por zero é quanto? Mas você não tem que ficar se batendo com esse raciocínio todo. Para isso tem uma aula. Então eu levo pronto agora. Leva pronto. Todo corpo na inércia, a resultante é o quê? Por quê? Porque a resultante depende de quê? E na inércia a aceleração vai ser quanto? Olha o raciocínio. Pá, porrada para tudo que é lado. Por quê? Porque é uma lei teórica. Fica claro, galera? Segundo é cálculo. É descobrir a força que o corpo recebe quando ele muda de velocidade. E a terceira é a lei da ação e reação, galera. O que essa lei fala? Ela é teórica também, não tem fórmula. Ela fala que em qualquer interação de corpos, presta atenção, galera, qualquer interação de corpos, eu tenho uma troca de forças. Então aqui eu peço até para você desenhar aqui para mim, tá? Turma de casa, pode fazer no livro, faz no caderno mesmo, escreve terceira lei, tá? Só um desenho, ó. Um pé chutando uma bola. Sério, Rogério? Sério. Olha aqui, um pé chutando uma bola. Aqui é a tal da ação e reação, galera. Essas duas forças, sim. Ó, galera, um conceito bem bobo, ó. Tá quase todo mundo perto da parede aí, mas quem não tá, quem tá na parede, empurra a parede. Com vontade, galera. Empurra aí. Não, empurra e deixa o corpo mole. Relaxa. Empurra. Aí, pronto. Já deu o que eu queria. Esqueci o nome. Ana. Perceberam que a Ana voltou, galera? Rogério, mas e daí? É que é do dia a dia, cara. Isso aqui não é novidade para ninguém, ó. Eu vou me empurrar, vou me projetar para baixo. Mas o que é a física? Mas o que é a física olha, galera? Caretice, olha aqui. Ah, não. Quem que te empurrou? Você, Rogério. Para você se movimentar, alguém te empurrou. Filha da mãe, Rogério. Não, ela é foda, cara. Ela te pega, entendeu? Porque é tecnologia. Rogério, você concorda que para você se movimentar, alguém tem que te empurrar? Sim, eu tenho que sofrer uma força. Quem que te empurrou? Eu vou ter que responder. Vou ter que responder que foi quem? E olha o que a física vai olhar. Vem comigo, galera. O Rogério empurrou a parede empurrou ele. Isso é ação e reação. É bem bobinha a matéria. Esse é outro motivo também de eu não ser bobo e de dar uma atrasadinha. Fica claro, galera? Que aqui tem uma parte que eu ando rápido e uma parte tem que ser feita com mais calma. Ainda nesse livro. Essa anda rápido. Aqui qual que é o segredo? Olha aqui para mim. Valores iguais, cara. Sério? Você empurrou com 10, vai receber com 10. E se for você e o Gessé, que é muito maior, Ronei e Gessé, não deixe cair nisso. Uma mosca bateu no elefante. Teve interação de força, normal. O que uma fez é igual ao que a outra recebeu de volta. Sentidos opostos, ó. Uma para a direita e uma para a esquerda. Sentidos opostos. Porém, estão na mesma direção. Isso tá tudo aqui, cara. Tá, galera? Por isso que eu quero que você ouça, participe, e aí é a tua nota de aula isso daqui. Grampeia no livro mesmo, grampeia na folha do caderno, quando for fazer problemas, enfim. Tá, e aí, prof? Aí já vamos para os problemas? Peraí, abrimos as leis de Newton? As três. Inércia. A segunda chama princípio fundamental da dinâmica, que é a fórmula. E a terceira, lei da ação e reação. Alguma dúvida, galera? Aqui, olha aqui, que eu não vou mentir para vocês. O que eu vou ter que providenciar, e acabei de falar que o nosso material é top, né, cara? São problemas da primeira e da terceira. Veio pouco.
São problemas teóricos, são mais fáceis. Ainda bem que ele privilegiou os problemas mais chatinhos. Ó, vou pedir para vocês abrirem na página, galera de casa. Vamos dar um ritmo aqui para perceber como que é, o que a matéria cobra no seu contexto mesmo, tá? Ó, abram aí na página 326. Quem está sem livro, galera, trouxe o livro 2 aí ou não? Vou pedir no grupo. Quem não trouxe, levanta a mão. Para mim saber o que eu faço aqui, levanta a mão, quem não trouxe. Putz, tinha que trazer umas fotos aí. Mas imprimir agora ia ficar muito em cima. Até porque eu vou precisar de uma página. Enfim, vocês conseguem pegar o telefone, tirar foto e olhar para a foto? Não entendi, como é que é? Sim. Mas dá para pegar agora ou não? Agora não. Tá, 2 minutos, senão não vai dar tempo. Aí um tira a foto do livro, manda pro colega aí. Vocês têm grupo em comum, essas coisas? Pronto. Pode, pô. As perguntas, né? Tá. Vai lá. Eu vou montar aqui os exercícios, tá? Fala, Ana. Não, aqui o meu celular tá fazendo a coordenação. Ah, tá. Pega lá, por favor. O professor, sabe que facilitaria o processo se o senhor conseguisse acessar a apostila de forma online, que nem o GC faz. Aí ele compartilha. Uhum. Os alunos, peraí, mas os alunos podem acessar, né? Vocês conseguem? Eu não sei se a gente consegue, mas o GC tem acesso à apostila online dele. Aí ele compartilha a tela. Ah, entendi. Para compartilhar aqui, pode ser também. Porque nas tarefas dele, ele só print a tela do exercício e posta no Classroom também. É bem fácil, prático. Entendi. Mas, ó, eu confesso, quando é uma lista em cima da hora, mas quando é apostila, é que hoje tem esse detalhe da gente ter pedido, né? O que eu acho interessante, o aluno tá com material, papel na mão. É muito louco isso, cara. Grifar, fazer uma bolinha, puxar uma anotação, essas coisas vão ficando na cabeça. Tipo aquele sair do repouso, famoso sair do repouso. Grifa aí, aluno. Tipo assim, ela sugeriu jogar na tela. É top, mas numa emergência. Você entendeu o que eu falei, né? Sim, com papel de não leva mais. Mas quando vem em cima da hora, é ótimo mesmo. E eu gosto até, quando a sala propicia, eu não baixo isso daqui. Por quê, Rogério? Aí joga aqui, eu quero ficar rabiscando em cima. Oi? Tá. Ó, essa página aqui que eu vou usar a princípio. Essa primeira. 326, né? 326. Moro. Pode fazer, galera? Pode começar? Turma de casa? Atentos aí? De boa. E aí, a galera voltou? Pode fazer, pessoal? Por mim, pode. Então, bora. Quem que é o por mim? Quem tá falando comigo aqui? Larissa Ayumi. Quem? Larissa Ayumi. Larissa. Bora. Voz bonita, Larissa. Bora, galera. E aí, Jota? Bora, pessoal? Tá. Turma, presta atenção. Página 326. Eu vou fazer o 9 primeiro, tá? Fazer o 9. Ô, turma, vem cá. Para quem, olha bem para mim aqui, galera. Para quem acha que não foi bem na prova, tem consciência, tá, galera? Vamos lá, galera, que essas horas eu não posso... É isso que eu ia falar agora. O prof vai ser pretensioso. E tipo assim, eu sei o que veio para minha mão, certo? Você deu umas indiretas, né? Cara, eu tive prova em branco. Presta atenção aqui, gente. Muito desgostoso isso. Não achando que você tinha que fazer. Eu me sinto devendo, entendeu? Eu, Rogério. Mas é aquilo que eu falei. Um dia antes, velho. As minhas provas são na quinta, eu dou aula pra você na quinta. Olha a questão que teve um alto índice de erro, cara. Isso aqui eu fiquei de cara, velho. Deu vontade de pegar essas provas, queimar e botar num luau.
Falei, meu, vai ter isso aqui ó, na prova, galera. Então a gente que não está percebendo, não é todo mundo, hein? Tem que se entender onde. Você tá ficando aí para trás, velho. Ou, entenderam ou não? Tem 2 festas que precisa entrar. Tem convite para as 2. Bicho, aquela lá tá um quebra-pau, desgramado, estão dando tiro, facada. Aquela tá top, bebê. Você vai na do tiro, e você não é de tiro. Ele não escutou, ele não ouviu. Olha onde tem que chegar, olha onde eu quero dizer. Essa vai para tua próxima prova, velho. Então você que tá bisonhando aí, sem começar a perceber. Marca, prova. Antes da prova, Rogério, olha aí, você falou que vai mesmo, pronto. Fica claro? Que esse aluno que está entregando em branco, que está entregando fazendo, mas tudo errado, tem que tentar ver o que está rolando, cara. Ele não está pegando aula, não está pegando dica, não está pegando nada. Fica claro, galera? Pronto. Fala, querida. É um modelo da próxima prova que tiver aqui na recuperação. Não, para recuperação vai matéria que eu dei no último simulado. Tá? Bora, vou ler aqui. Ó, bora, galera, tá? Vou ler. Submete-se um corpo de massa, grifa aí. Massa M 5.000. Prova. Bora aí. Isso. Gente, é um M aqui, não é? Olha para mim que eu vou brincar com vocês, ó. Ô, gente, se você não soubesse que aqui é M, o prof ia dar um desconto. Por quê, Rogério? Queira ou não, o M chegou agora. Não, mas você já me explicou, Rogério, que na física, na do Xuxa, toda bostinha de uma letra tem um nome. Tem um nome ou não tem, galera? Isso. Não, mas não interessa. Essa é nova e por mais que seja simples, né, cara? Tu compra carne em quilogramas, eu vou te dar um desconto. Gente, agora aqui vem ele vai falar que vai cobrar. Eu vou no teu pescoço, velho. Olha para mim. Um corpo de massa, 5.000 quilos, submetido à ação de uma força constante, que a partir do repouso. E ele vai perguntar esse negócio do repouso. Eu lembro, eu não sei o que é, mas eu lembro. Aí eu vou no teu pescoço. O que é a partir do repouso? Isso, 0 para quem? Alguém é 0, mas quem? 0. Velocidade Não. inicial. Pronto. Não. Não, eu não falei nada ainda de força constante. Eu falei de velocidade, É aqui a parada agora. Repouso. Rogério, já entendi. Amizade, negócio essa parte. Eu não sei ainda o que é esse tal do repouso. Não, tá de sacanagem. Entendeu a brincadeira? Já falamos isso várias vezes. Você teve uma prova só disso, cara. Teve aula, então você tem que se mexer. Tem que vir em mim. Bora, tá? Não é sozinho eu aqui, né? Não! Já começa agora! Por que é 0 mesmo, Rogério? Porra, lembra lá. Ou vamos entender, ó. Olha agora, fecha o olho. Abre. Eu tava andando. Você não vai falar que eu tava parado quando você abriu o olho. Não, então eu não tava em repouso. Fica de olho aberto. Tá me olhando? Tô. Tá me olhando? Vou começar a me movimentar. Qual que é a minha primeira velocidade ali? Porque eu tava em quê? E vamos explicar de novo. Agora que não pode é você ficar aí gansando e a gente aqui querendo te ajudar. Ó, V0, 0. Agora eu vou cobrar, né, galera? Até, tipo, acho que você lembra. A partir do repouso, imprime nele uma velocidade de 72. É o V final. Olha o quilômetro por hora. Tem que dividir por quanto, lembra? Rogério, aquele comecinho lá, não tô lembrando muito, não. Vai ter que relembrar. Com certeza você consegue. Vai trazer uma matéria para isso. Olha aqui. Ao fim de 40 segundos, se eu colocar o 40 segundos aqui e perguntar que letra que é, qual que é? É o tempo. Com certeza a galera que se perdeu nessa prova é a galera que lia lá, frequência, tantos RPM. Você jogava aquilo na letra R, V, menos no F. Por isso que prova aberta é top, entendeu, cara? Aí você conhece o aluno. E essa foi ainda sem vocês, tipo, fazer em casa, né? Eu achei ótimo, entendeu? Bora. Só não pode ter vergonha, galera, tá?
Achar que tá devendo pra gente, de forma alguma, tá, galera? De forma alguma. Ó, bora. É pra ajudar, né? Porra, tem que pensar maduro, pô. Olha aqui. Chega no mecânico lá, larga o carro com o cara. Não fala nada. Não, o cara vai resolver a tua vida, mas vai demorar, vai dar uma dor de cabeça. Chega no médico. Tá? Bora com nós. Determine a intensidade da força. Vamos lembrar primeiros dias de aula. Como eu faço um problema de física? Lê e interpreta. Arranca valor. Foca na pergunta. Qual é o teu nome? Júlia. O teu? O teu? Tá entendendo? O que eu perguntei de vocês? Nome. Ninguém me falou 1,80, 1,70. Vou brincar aqui, ó. Determine a intensidade. Intensidade é valor. Da força. O que eu estou procurando? Velocidade? Estou procurando o quê? O FR, Galera, né, não? Galera, interpreta. Eu estou pedindo para você me falar uma leitura, ó. Determine, letra A. O que eu estou procurando? Tá. É o nosso sino esse ou não? Puta, vou ter que pegar um minuto. Eu peguei da outra sala lá, tanto que eu cheguei atrasado aqui. Ó, força. Massa vezes acelerar. Tem o M. Olha aí, galera de casa. Tem a aceleração. Pessoal, o que vai ter que fazer? Voltar lá na matéria do comecinho do ano. Aí quem investiu tá tranquilo. Quem não investiu vai me perguntando agora. Não é o fim do mundo. Ó. Só acabar aqui, tá? Menos de um minuto. E aí traz para cá, galera. 2.500 newtons. Olha como... Eu queria achar um problema aqui que fosse só com fama. Bem simples, né? Mas não achei, entendeu, galera? Eu fiquei refém de começar desse daqui já, tá? Na tua tarefa hoje, eu peguei um problema e alterei ele, para ele ficar bem facilzinho. Na tua tarefa de hoje, vai usar só essa fórmula. Tem outros que já usam essa e essa, mas aqui no livro, eu não tive como começar com outro. Ó, perceba que foi uma combinação de fórmulas, ok? Tranquilo? Vão para o intervalo que a gente volta fazendo mais exercício, tá, galera? Isso aqui vai ficar bem sólido hoje. Tenha dúvida, tá bom? Bora, turma. Até daqui a pouco. Até. Quem quer pegar a prova aqui? Tá, calma. Por quê? Primeiro, para não dar aglomera. Segundo, que tá tudo fora de sala. Então, o que eu vou fazer aqui? Falar o nome rapidão, quem tiver pega, pode ser? Mas não aglomera, galera. Maria Júlia tá aqui? Não. Juliana. Felipe Keide. Giovana Vitória. Gustavo Sazai. João Pedro Dutra. Enzo. Luana. Rafael. João Guilherme. Rafael Lima tá aqui? Pega Lima. Já vê o que foi aí, Rafael? Maria Eduarda. Não. Enzo. Sabe o cara que é da outra turma. Murilo. Maria Eduarda. Lara Eloy. Sofia. Tá, já sei o que eu vou fazer. Espera aí. Lara Beatriz. Camille. Vitória. Alessandro.